Olá pessoal, o tema da nossa aula será estrutura etária de uma população. Etária vai remeter vocês à idade dos organismos. Pensando nisso, nós temos indivíduos que formam uma população, então indivíduos de uma mesma espécie que ocupam uma determinada área num determinado tempo, e a história de vida de um organismo, ela sempre vai compreender algumas etapas, desde o crescimento daquele organismo, a diferenciação, capacidade de armazenar energia e a reprodução. Em ecologia, a gente divide essa distribuição etária dos organismos em três períodos ecológicos, que seria o período pré-reprodutivo, antes da reprodução, o período reprodutivo propriamente dito e o pós-reprodutivo. Pensando nisso, aqui nós vamos ter uma tabela de vida. Essa tabela de vida, ela é chamada de tabela de corte fixa. O que significa isso? Eu acompanho os indivíduos dessa minha população desde o nascimento até a sua morte. Nessa tabela, nós temos 16 organismos, com as datas de cada um desses organismos em relação ao seu nascimento, a sua morte e o tempo de vida de cada um desses organismos. Pensando nisso, o pesquisador ele vai para o campo, faz essas anotações, mas ele tem muitas vezes como estimar alguns parâmetros dentro dessa estrutura etária de uma população. Então, ao organizar esses dados, por exemplo, dessa tabela, nós poderíamos estar dividindo esses organismos em classes etárias. O que seria isso? A gente vai distribuir os organismos em relação ao tempo de vida em classes, por exemplo, de 5 em 5 dias. Então, a gente vai organizar os dados daquela tabela de uma outra forma. As classes etárias seriam de 0 a 5 dias, de 6 a 10, de 11 a 15, de 16 a 20 e de 21 a 25. Relacionando aos dados dessa tabela, agora criando uma outra tabela que vai explicar a distribuição etária desses organismos, a gente vai ver que o X vai significar a idade e não o número de organismos. Calma que a gente já chega no número de organismos. Então assim, ó, na classe etária de 0 a 5 dias, a gente tem a idade 0, ou seja, os indivíduos ainda vão nascer ou estão nascendo. Na classe etária entre 6 e 10, a gente tem a idade 1. Entre 11 e 15 dias, 2, 16 a 23 e 21 a 25, 4. Continuando essa tabela, então o X vai significar a idade, N de X significa número de indivíduos que estavam vivos naquela faixa etária. Então, na faixa etária 0, nós tínhamos 16 organismos vivos. Na faixa etária 1, nós tínhamos 8 organismos. Na faixa etária 2, 4. Na 3, 2 organismos. E na 4, 1. D de X significa o número de indivíduos que morreram ao longo desse intervalo de tempo. Então, na idade 0, nós tínhamos 16 vivos, mas morreram 8. Na idade 1, 16 tirando 8, sobraram 8 vivos, mas morreram 4. 8 menos 4, sobreviveram 4 indivíduos na idade 2 e assim sucessivamente para o restante da tabela. Vocês conseguem perceber que existe uma correlação entre a coluna N de X e D de X, número de indivíduos que estavam vivos na determinada idade e D de X, número de indivíduos que morreram ao longo dessa faixa etária. O que é interessante? A correlação dessas duas colunas está nessa equação aqui. N de X mais 1 é igual a N de X menos D de X. O que significa essa equação? N de X mais 1 significa o número de indivíduos da próxima faixa etária significa o número de indivíduos da faixa etária X inicial menos o número de indivíduos que morreram naquela mesma idade. O que significa? Olha, vamos olhar de novo para a tabela. Então, X é a idade. Vamos supor que eu quisesse, ou que eu perguntasse para vocês, para completar essa tabela, se não tivesse o N1. O N1, se eu não tivesse o 8, o que significaria isso? Significaria o N de X mais 1, que seria o X equivale a 0, sim, que é o N de 1, é igual a N de 0 menos D de 0.
Por exemplo, o N de 0 não é 16, o D de 0 não é 8. 16 menos 8 vai dar o meu N de 1. É só eu substituir o x por 0 que eu vou achar o N1 da tabela. A partir dessa correlação que existe, que foi explicada anteriormente, o D de x, se eu passar nessa equação, o D de x para cá e o N de x para cá, significa que D de x é igual a N de x menos N de x mais 1. Tentem completar para mim essa tabela que está sendo exemplificada aqui. Eu tenho x, então significa a idade, N de x, o número de indivíduos que estavam vivos naquela idade, e D de x, o número de indivíduos que morreram nesse intervalo de tempo. Percebam que o N1 que eu estou pedindo para completar nessa tabela, segundo essa fórmula, o x vai ter que ser 0. Para ficar o N de 1 é igual a N de 0 menos D de 0. Então, o N1 que eu quero saber vai ser o N de 0 menos o D de 0. 100 menos 80 dá 20. Essa é a resposta desse quadradinho que está sendo perguntado. A mesma coisa vai acontecer aqui. Aqui eu estou querendo saber qual é o número de indivíduos que morreram na idade 3. Então, eu quero o D3. Olhando novamente para essa tabela, para o D ser igual a 3, o que eu tenho que fazer? Vai ter que ser o N de 3 menos o N de x mais 1, que é o N de 3 mais 1, que seria 4. Olhando aqui, o D3 é igual ao N de 3 menos o N de 4, que vai ser 3. Pensem comigo. O D3 é quem eu quero saber. O N3 é o 18, menos o N4, que é o 15. 18 menos 15 vai dar 3. Então, esse quadradinho da tabela será preenchido com o número 3. E a mesma coisa vai acontecer com esse N5 que eu estou querendo descobrir aqui. Pensando no N5, a fórmula é N de x é igual a N de x menos D de x. Eu posso estar fazendo N de 5, é quem eu quero saber, é o N de 4 menos o D de 4. O N de 4 é 15, menos o D de 4, que é 7, 15 menos 7 dá 8, portanto o N5 vai ser 8. Vocês conseguiram perceber que a partir de completar essa tabela de vida, eu consigo entender como que está ocorrendo o nascimento dentro de uma população, a mortalidade dessa população. Mas essa tabela de vida, ela pode compreender outras características. Uma delas seria a taxa de sobrevivência e a taxa de mortalidade. A taxa de sobrevivência, ela é simbolizada pelo L de x. L de x significa a taxa de sobrevivência. E a fórmula para eu calcular a taxa de sobrevivência numa tabela de vida é N de x dividido por N de 0. Percebam que esse denominador sempre vai ser fixo, N de 0. Então, o L de qualquer idade é igual ao N de qualquer idade dividido pelo N inicial. Voltando na tabela anterior, o N da idade 0, percebam? Esse é o N0, que aqui seria 100. Isso depende de tabela por tabela. Então, L de x, taxa de sobrevivência, é igual ao número de indivíduos que eu tenho naquela faixa etária ou naquela idade específica, dividido pelo número de indivíduos que existiam na classe etária inicial, ou seja, na primeira de todas, N0. Já na taxa de mortalidade, que é uma outra informação que normalmente eu tenho dentro das tabelas de vidas, eu simbolizo a taxa de mortalidade por QX. Percebam, eu falei de indivíduos que estavam vivos, indivíduos que morreram, agora eu estou falando em taxa de sobrevivência e taxa de mortalidade. Então, essa tabela de vida, ela está se ampliando. Na taxa de mortalidade, ela é simbolizada pelo QX e ela é determinada pelo D de x dividido pelo N de x. O que significa isso? A divisão do número de indivíduos que morreram numa determinada idade, dividido pelo número de indivíduos que estavam vivos no início daquela idade, eu vou dar a taxa de mortalidade. Novamente, é interessante lembrar que taxa remete à proporção, à divisão. Não é à toa que o L de x é taxa de sobrevivência e vem de uma divisão. E o QX também vem de uma divisão. Vamos tentar agora pensar por que a gente usa
todos esses dados de uma tabela de vida. Esses dados, eles são interessantes para que a gente acompanhe todos esses indivíduos. Não adianta eu só saber, esse indivíduo teve um tempo de vida de 4 dias, aquele de 10, aquele outro de 20. Mas como que ocorreram os nascimentos? Como que ocorreram as mortes? Como que ocorreram a taxa de sobrevivência daquela população? E como que houve a taxa de mortalidade? Por isso que existem essas fórmulas e a tabela de vida. Um outro conceito muito importante relacionado à faixa etária da população, ou a distribuição etária da população, é o que a gente chama de curva de sobrevivência. Na ecologia, nós temos que as populações, elas não apresentam a mesma curva de sobrevivência. Eu posso ter, lembra, indivíduos de uma mesma espécie que ocupam determinada área num determinado tempo. Eu tenho diferentes exemplos que a curva da sobrevivência vai ser diferente dependendo da população que eu estou estudando. E por que é interessante eu entender ou inferir sobre a curva de sobrevivência daquela população? Ela vai me auxiliar muito, principalmente nos processos de decisões em relação às espécies ou populações que eu estou trabalhando. Uma das formas de eu comparar essa curva de sobrevivência seria a primeira coisa, padronizar a idade. Então vocês vão ver que toda a curva de sobrevivência ela vai estar no seu eixo X, as idades. E essas idades elas têm que ser padronizadas, porque não adianta eu comparar curvas de sobrevivência de dias para meses, anos. Isso é diferente, então eu tenho que padronizar essa idade. Uma outra coisa que a gente vai ver também é que o eixo Y das curvas de sobrevivência, eles vão ter os dados de sobrevivência em logaritmo. E esse logaritmo não é à toa, ele é feito para padronizar essas taxas de sobrevivência ou essa sobrevivência para que as curvas fiquem próximas. Então, dentro disso, dessa padronização de idade e de sobrevivência, a gente pode classificar a vida de um organismo naqueles períodos ecológicos que eu disse no início da aula, que seria o pré-reprodutivo, o reprodutivo e pós-reprodutivo. Nós vamos já entender o que essas classificações de vida, de vida de um organismo interferem na ecologia e o que elas estão relacionadas com a curva de sobrevivência. A principal ideia é essa, percebam que no eixo X eu tenho a idade e no eixo Y eu tenho a sobrevivência, já com os dados em logaritmo, por isso que está nessa escala. Existem 3 tipos de curva de sobrevivência dentro da ecologia. A gente fala que existe a curva de sobrevivência do tipo 1, onde eu tenho uma concentração da mortalidade ou da morte dos indivíduos na fase pós-reprodutiva. Eu tenho a curva de sobrevivência do tipo 3, onde a mortalidade ela é concentrada no início do ciclo de vida, e a do tipo 2, que na verdade não é uma curva, é uma reta, onde eu tenho uma mortalidade constante ao longo de todo o passar do tempo ou da idade desses organismos. Percebam, aqui eu estou aumentando a idade dos organismos e a sobrevivência diminui com o aumento da idade. Portanto, ela se localiza no período pós-reprodutivo. Depois da reprodução, os indivíduos começam a morrer. Já no tipo 2, a mortalidade ela é constante com o aumento da idade ao longo do tempo. E no tipo 3, eu tenho uma mortalidade concentrada muito grande no período pré-reprodutivo. Então, percebam que a sobrevivência ela cai muito rápido nas idades iniciais dos organismos. Então, explicando novamente, existem 3 tipos de curva de sobrevivência e essas curvas de sobrevivência se relacionam com as tabelas de vida. Na curva do tipo 1, é aquela curva que descreve onde a mortalidade está concentrada no final de vida da população. Por exemplo, nós, seres humanos. Todos nós nascemos, nos desenvolvemos, reproduzimos e a nossa mortalidade, se nós não tivermos nenhum problema ao longo desse ciclo de vida, ela vai ocorrer no final da nossa vida. Normalmente a nossa expectativa de vida é em torno de 80 anos, 85. Os animais que vivem em zoológico, a mesma coisa, eles não lhe faltam recursos, eles têm abrigo, eles têm alimento e muitas vezes têm parceiros reprodutivos. Então, o foco desses animais, ou seja, a mortalidade, ela vai estar agindo muito mais no período pós-reprodutivo, depois da reprodução, no final da vida, do que antes.
Já a curva do tipo 2, a probabilidade da morte ela é constante ao longo de todo o ciclo de vida ou de toda a idade daquela população. Isso acontece muito com plantas. A gente tem algumas sementes de algumas plantas que ficam enterradas no solo e elas sofrem mortalidade ou morrem constantemente ao longo do seu desenvolvimento. Então a semente ela tem que germinar para originar uma planta, para depois se desenvolver numa planta maior e muitas vezes numa árvore. Essa semente sofrendo mortalidades ou sofrendo efeitos da mortalidade no seu desenvolvimento, ela vai estar prejudicando e sendo constante com o passar da idade. Já diferentemente da curva do tipo 3. A curva do tipo 3 ela é contrária ao do tipo 1. A mortalidade ela vai ser mais alta no início de vida daquela população, ou seja, no período pré-reprodutivo, antes da reprodução. Se a mortalidade ela é maior no início da reprodução, vocês concordam comigo que a sobrevivência cai nesse início e depois ela permanece constante ao longo do passar da idade? Então isso é interessante e acontece muito com alguns peixes marinhos. Normalmente eles produzem milhões de ovos. Esses ovos podem ser predados, nem todos se desenvolvem, então eu tenho uma mortalidade muito grande atuando nesse início de vida e os poucos que sobreviveram vão perpetuar essa espécie. É interessante também lembrar que toda espécie com cuidado parental, ela tem uma curva de sobrevivência do tipo 1. Vamos voltar ali no gráfico para lembrar. A curva de sobrevivência do tipo 1 é aquela que foca a mortalidade no período pós-reprodutivo, ou seja, depois que ocorre a reprodução. Nós, seres humanos, temos o cuidado parental. Nós temos muitos animais mamíferos que têm o cuidado parental. O que é cuidado parental? É o cuidado dos pais em relação ao filhote. Esse cuidado está relacionado com a alimentação, em como ele vai se desenvolver e, necessariamente, a mortalidade atuando no período pós-reprodutivo. Por isso que a curva é do tipo 1. Já as espécies que não têm cuidado parental, ou seja, que não existe esse cuidado ao longo, desde o início do desenvolvimento daquela espécie, eu tenho uma curva de sobrevivência do tipo 3, ou seja, a mortalidade atuando no período pré-reprodutivo. E atuando no período pré-reprodutivo, essa mortalidade ela vai impedir, muitas vezes, o desenvolvimento das espécies, que é o caso dessa curva 3 aqui, ó. Ela atua no período pré-reprodutivo, caindo a taxa de sobrevivência com o passar da idade. Uma outra coisa que é importante destacar é que as espécies, elas não são tão bem caracterizadas, tipo 1, tipo 3 ou tipo 2. Não, algumas espécies, elas podem apresentar mais de uma curva. Então, dependendo do estágio de vida daquele organismo ou daquela espécie, ela pode ter uma curva do tipo 1, depois passar por um tipo 2. O exemplo que a gente está dando aqui são algumas gramíneas, que no início elas apresentam a curva do tipo 3, ou seja, no estágio de plântulas. Esse estágio de plântulas significa no início do seu desenvolvimento. E com o passar do tempo, quando elas viram plantas adultas, elas apresentam a curva do tipo 2, que é aquela mortalidade constante com o passar da idade. Todas essas informações, tabela de vida, mas curvas de sobrevivência, elas são muito importantes para as tomadas de decisões, principalmente em relação à biologia da conservação. Vocês já pararam para pensar uma espécie em extinção? Se eu conhecer como é a tabela de vida dos indivíduos que formam aquela espécie, daqueles organismos, se eu conhecer o tipo de curva de sobrevivência daquela espécie, isso vai me favorecer principalmente as reproduções bem-sucedidas. Se a espécie está em extinção, eu tenho que focar energia para que ela consiga se reproduzir e que saia do estágio de extinção e não se extingua. Outra coisa também que eu posso inferir a partir dessas duas informações, tabela de vida e curva de sobrevivência, é a redução do número de mortes. Por quê? Porque se eu sei, por exemplo, que uma espécie ela tem
uma curva de sobrevivência do tipo 3, que é aquela que a mortalidade atua muito grande no início do seu desenvolvimento, ou seja, no período pré-reprodutivo, eu posso focar e reduzir o número de mortes, por exemplo, tendo um cuidado maior com aqueles organismos no início do seu desenvolvimento. E uma outra informação também que eu posso ter é controlar a população de espécies exóticas, que a gente chama, que são espécies introduzidas num determinado local. Essas espécies, elas encontram normalmente condições ideais para o seu desenvolvimento, porque uma espécie exótica é aquela que não é originária de um determinado local. E normalmente ela compete com as espécies nativas, elas se reproduzem muito bem e se desenvolvem, e acaba não deixando as espécies nativas se desenvolverem. Se eu conhecer a fase ou a taxa, a curva de sobrevivência e a tabela de vida daquela espécie exótica, eu consigo muito bem controlar aquela população de espécies exóticas e não deixar extinguir ou prejudicar o desenvolvimento das espécies nativas. Pessoal, era isso que eu queria passar nessa aula para vocês e até mais.